Quem é que não sabe o quão devastadoras foram as políticas no governo Bolsonaro com relação à Amazônia? Quem é que não sabe, quem é que não lembra disso, que a mídia inteira batia nele por causa disso, logo no primeiro ano de mandato dele. Os focos de incêndio eram terríveis, tipo, dava pra ver via satélite, assim, parecendo a muralha da China, o fogo queimando assim, alastrando, destruindo a floresta inteira. Todos os jornais do mundo inteiro criticavam o governo por causa disso. Todas as vezes em que os repórteres iam entrevistar o ministro na época do meio ambiente, ele sempre tinha uma desculpa para dar. Você sabe como é que político é, né? Cheio de lábia para dar uma desculpa. Quem é que não lembra disso? Se alguém aqui não lembra disso, tem aqui para provar. As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. Milhares de focos se espalham por vários estados. A NASA divulgou imagens de satélites poderosos que mostram a extensão da fumaça. Há uma semana, o fogo consome a vegetação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. Olha aí, isso é no governo Bolsonaro. As queimadas também destroem a vegetação em Rondônia. Já são mais de 3.700 focos de queimadas no estado. Um aumento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os brigadistas lutam para controlar as chamas que consomem a vegetação seca. A fumaça compromete o tráfego aéreo. A visibilidade dos pilotos está bastante prejudicada. 8 estados das regiões norte e centro-oeste que compõem a Amazônia apresentaram aumento no número de queimadas este ano e totalizam cerca de 40 mil focos de calor. Estamos cobrando com muito rigor, inclusive aumentando. Isso aí foi no governo Bolsonaro. Todo mundo criticou, todos os países, artistas, todo mundo lembra, artistas, teve a modelo Gisele Bündchen, teve Leonardo DiCaprio, teve todas essas pessoas que têm uma influência astronômica na mídia, falando mal do governo, xingando o governo, e tinha que xingar mesmo, tinha que falar mesmo. Porque todo mundo sabe que o governo, ele é um funcionário do povo. O governo é um funcionário do povo. O povo, a maioria, vota num candidato e cede os poderes para ele, para que ele faça o que o povo quer. Então ele é um funcionário do povo. Está correto quando o povo critica. Está correto, sim. E nessa época, eu lembro que de manhã você acordava, durante meses a fio, era só críticas ao meio ambiente, que Bolsonaro está queimando a Amazônia. Teve até memes que o pessoal colocou, não sei quem foi, acho que foi o presidente da França, colocou uma imagem, sei lá, de uma girafa, não sei que porra foi. E aí rolou um meme, a girafa da Amazônia. Ah, desgraça. Então, assim, era muita desculpa e pouca ação que resultou nos recordes de queimada naquela época. Todo mundo sabe disso. Só que agora, no governo atual, no governo Lula, o que acontece é o seguinte: o que acontece é que os recordes, eles conseguiram quebrar os recordes de Bolsonaro. Eles conseguiram quebrar os recordes de Bolsonaro. Vocês têm noção do que é isso? Se aquele vídeo que eu lhe mostrei logo há pouco não faz você mentalizar No Pará, as queimadas o que é isso aí? Já são mais de 3.700 focos. Imagine aí. Um aumento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os brigadistas lutam para controlar as chamas. Então, assim, se isso para você já é algo terrível, aí imagine agora um governo atual que quebrou os recordes desse período aí. Com a única diferença. A diferença é que no governo anterior, todo mundo estava falando, todo mundo estava criticando e todo mundo estava cobrando, que é o correto. Mas nesse governo agora, ninguém está fazendo isso. Ou alguém tá vendo alguém criticar. Um ou outro pontualmente está criticando, ou então faz uma notinha ali que o negócio está feio, mas não dá aquela ênfase que foi dada no governo anterior. Vocês acham isso correto? Vocês já acham que isso tem coerência com o que a grande mídia fala? Não tem coerência nenhuma, porque do mesmo jeito que o ministro do governo Bolsonaro, ele inventava altas desculpas para poder justificar aquele fato, do mesmo jeito acontece agora. Mesmo jeito, ao que Marina vai dizer. Tem incêndio por raio. O que está acontecendo é incêndio por ação humana. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, né, evitar que isso possa continuar se alastrando. E, obviamente, num trabalho que precisa ser feito. Mais de 80%, 85% dos incêndios estão dentro de propriedades particulares. Nós temos uma responsabilidade
sobre as unidades de conservação federal, mas nesse momento nós estamos agindo, né, dos mais de 26, são 27 grandes incêndios, o governo federal está agindo em 20 incêndios, mesmo não sendo da nossa competência, porque o fogo não é estadual, não é municipal, o fogo é algo que destrói a vida, que destrói o Pantanal, que cria prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Vocês conseguirem entender aí a narrativa que ela tenta criar. Primeiro lugar é que essa primeira parte do que ela diz aqui, nesse período, não tem incêndio por raio. essa primeira O que está parte, acontecendo é incêndio por ação humana. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, né, evitar. essa primeira parte do discurso dela aí é ela pegou isso do site do Greenpeace e que tá escrito lá do mesmo jeitinho que ela falou aí, é o que tá lá no site do Greenpeace. A nota que os técnicos do Greenpeace falou sobre a Amazônia é o que ela tá dizendo aí, quer dizer, ela tá copiando e colando uma coisa que o Greenpeace falou. Entendeu? Então, assim, ela não tem argumento nenhum para poder justificar o que tá acontecendo na Amazônia, que ela passou, sei lá, 15 anos falando mal. Por sinal, todo mundo sabe que Marina foi ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato de Lula, todo mundo sabe. Ela saiu por divergências políticas, porque Lula... Eu vou mostrar daqui a pouco a nota daquela época para que vocês vejam o motivo que ela saiu do governo dele, naquela época, em 2003. Aí agora, nesse governo, ela voltou novamente como ministra do Meio Ambiente, não está conseguindo fazer as políticas corretamente também, bateu recorde de queimada e agora ela está colocando a culpa nas pessoas que estão queimando, estão colocando a culpa em quem tem, nos fazendeiros, estão colocando a culpa no caralho a quatro, mas não assume a culpa. Quer dizer, no governo do Bozo, a culpa era do Bozo, era o Bozo que ia lá e acendia o fósforo. Mas no governo de Lula, quem acende o fósforo é o povo. Quem acende o fósforo no governo do Molúsculo é o povo, não é o Molúsculo. Por que isso? Porque isso não pode acontecer. É que ninguém tá percebendo isso. Aqui, ó. Essa aqui é a Marina no governo Lula. No primeiro mandato de Lula, era a ministra do Meio Ambiente. Desses 15 anos, o programa ECO pode dizer que ele registrou muitas questões difíceis e tristes em relação ao meio ambiente, mas também muitas conquistas. Termos uma Constituição Federal que consagrou a questão ambiental como um direito legal é uma conquista do nosso país. Termos um país onde você tem um Sistema Nacional de Meio Ambiente que perpassa os 3 níveis da Federação, a União, os Estados e municípios. Termos um artigo na nossa Constituição Federal que assegura a qualidade de vida, a proteção do meio ambiente como um direito de todos os homens e mulheres brasileiros, são conquistas. E daqui a mais 15 anos, eu gostaria de que o meio ambiente fosse tratado da mesma forma que as pessoas tratam a questão da saúde, a questão da educação, né? Que o Congresso Nacional pense meio ambiente como se pensa hoje, a preocupação, pelo menos como preocupação, em relação a outros temas. Quando a gente faz aniversário, uma das coisas que a gente recebe. Você viu ela falando que agora que tem um orgulho de que tá na Constituição e tal, e blá blá blá, e historinha? Tá na Constituição, tá escrito na Constituição, tá escrito numa lei, não quer dizer que vai haver a proteção necessária. Não vai haver. Isso é apenas falácia. Ela estava no governo nessa época aí, em 2003. Em 2003 já acontecia isso, já acontecia as queimadas. Eu lembro que eu era criança, já passava na televisão queimadas na Amazônia. Lógico que com proporções menores, porque a população era bem menor. Entendeu? Então, assim, a gente não pode passar pano para isso. Não tem condições de passar pano para isso. Seja lá de que vertente política for, para não soltar um palavrão, entendeu? Então, assim, não tem condições da gente passar pano para isso. Aí ela vem com esse discurso nessa época. Aí agora ela voltou a ser ministra do Meio Ambiente. A mesma pasta. Muito mais recursos do que tinha antigamente. Porque agora tem países externos que mandam verbas para poder o governo... para ajudar na conservação da Amazônia. Tem países que mandam muito mais recursos. E ela bateu recorde. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Não faz sentido a gente criticar um governo porque cometeu atos falhos em gerenciar a proteção da Amazônia e não meter o mesmo pau em Francisco.
A gente tem que meter o mesmo pau que meteu o Chico, tem que meter em Francisco. Com todo respeito a Chico e todo respeito a Francisco. Mas não pode deixar isso acontecer. Porque senão, a gente fica sempre perdido nesse meio dessa falácia desses políticos profissionais e a gente nunca tem benefício nenhum com isso. Para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês os motivos que fizeram Marina Silva sair do governo de Lula no primeiro mandato dele. Depois de 5 anos, 4 meses e 12 dias e uma relação de disputa no cargo, a ministra Marina Silva, Meio Ambiente, deixou o governo ontem. Ao mesmo tempo em que um portador levava a carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marina relatava à equipe o caráter irrevogável de seu afastamento. Sem apoio do presidente, ela já não via condições de permanecer no cargo. Embora já esperasse pela reação da ministra, cuja gestão já não satisfazia, Lula reagiu com irritação ao formato da saída. Marina nem sequer pediu demissão, apenas comunicou sua decisão de deixar o comando do meio ambiente. Pelo visto, aí ela tinha um pouquinho mais de honra do que tem hoje, né? Ela, vendo que não conseguiria bater as metas, ela pediu para sair. Pelo contrário, até, ela nem pediu para sair, ela só deu uma carta de demissão e nem sequer falou com o presidente. O presidente ficou irritado e, logicamente, já tinha outras pessoas querendo o cargo e ele já colocou no cargo lá já e pronto. Entendeu? Então, assim, para você ver o caráter que essas pessoas têm e a fragilidade que nós, povo, temos de reconhecer que essas pessoas não têm nenhum compromisso com a gente. Elas querem sempre apenas poder pelo poder. É tanto que ela voltou de novo aí e recorde de novo de queimadas. Entenderam? Por que quando se critica um governo, a gente tem que criticar, a gente tem que analisar para ver se as críticas são corretas. E quando entrar outro governo, tem que criticar da mesma forma. Não é porque tu votou em um ou no outro que você vai passar o pano. Não pode passar o pano. Entendeu? Então fica a dica, pega a visão, lê os artigos antigos e compara com os atuais para você ver que as coisas que estão acontecendo hoje acontecem desde que o Brasil é Brasil. Não é o governo que está no poder que está fazendo. É o que acontece porque nunca foi criado políticas de proteção à Amazônia, coisa nenhuma. É só falácia, só está no papel. Mas ninguém nunca cumpriu isso, de fato. Entendeu? Pega a visão.